central. O que é interessante dessa depressão central? Você se lembra que a gente tinha conversado sobre essa forma de relevo? A depressão é uma forma de relevo que se caracteriza como depressão quando relacionada com as formas de relevo ao redor delas. O que eu quero dizer com isso? E depressão é aquela forma de relevo que é mais baixa do que os relevos ao redor dela. Ela pode ser absoluta ou relativa. Absoluta quando está abaixo do nível do mar, relativa quando está acima do nível do mar. Isso é interessante, que ela se relaciona, ela é caracterizada como depressão relacionada com os relevos ao redor, beleza? Então, olha só, planalto, planalto, escudo cristalino é planalto também, né? Planalto, planalto. Então, aqui a gente tem o quê? Depressão, beleza? Já a planície, a gente viu que a planície, ela é um local onde chega muito sedimento, beleza? Então, se planalto chega pouco sedimento, mas perde muito sedimento, tá largando, certo? Tá saindo muito sedimento, tá sedimentando. A planície, ela recebe esse sedimento. E olha só aqui, ó, a gente tem a Lagoa dos Patos, certo? E não só produz um efeito erosivo, né? A gente também tem o oceano, então produz ainda mais esse efeito. E a gente tem aqui a formação mais antiga da crosta terrestre, né? São um dos escudos. Ou seja, um tempão já erodindo. Então aqui a gente tem a planície, um local onde recebe muito sedimento. Beleza? Então, planaltos, depressão, planalto e planície. Certo? Vamos para as questões rapidinho. Vou pedir para vocês trocarem um papo comigo agora. Que é o seguinte, ó. Falando dos agentes internos e externos, endógenos e exógenos, certo? A dinâmica interna e externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São considerados, respectivamente, agentes modeladores internos, certo? Endógenos, que acontecem no interior do planeta, e externos, exógenos, que acontecem no exterior do planeta. Beleza, estava só lendo aqui um comentáriozinho. Então, endógeno e exógeno, certo? Erosão e intemperismo. Águas, correntes e vulcanismos. Geleiras e vento. Vulcanismos e tectonismo. Tectonismo e intemperismo. O que vocês acham, minha gente? Vamos ver se vocês estão prestando atenção, se vocês se lembram da aula passada, principalmente, né? Agente interno, vulgo endógeno, e agente externo, vulgo exógeno. A gente viu dos agentes modeladores, né? Pode ser tanto interno quanto externo. Então, tem erosão. A Luísa aí já mandou o papo, exatamente. Letra E, tectonismo e temperismo, certo? Tectonismo, a gente está falando das placas tectônicas, é basicamente onde que é o que forma a crosta terrestre, né? Porém, esse tectonismo, ele se dá em relação ao magma, porque as placas tectônicas, elas estão basicamente flutuando nesse manto magmático, certo? Que é como se fosse um grande mar de rocha líquida, superaquecida em função do núcleo da Terra. Essas rochas, elas se tocam, certo? Pode ser convergente, divergente, né? Tem aquele movimento, putz, esqueci o nome do movimento agora, minha gente. É quando acontece esse movimento aqui, né? Que é como se estivesse se raspando. Eu esqueci 100% o nome do movimento agora. Se vocês se lembrarem, por favor, coloquem aqui, porque eu esqueci muito forte agora. Me deu um branco. Mas esses movimentos causam diferentes tipos de modelagem, né, do relevo, inclusive produzem relevo, como o movimento convergente, que produz as montanhas, as cadeias montanhosas, né, os vulcões, atividade vulcânica e tudo mais, e o intemperismo, que é o que molda, como eu acabei de falar, né, é o que está moldando né, através do desgaste desse relevo, que pode ser o quê? Químico, físico, biológico, beleza?
Então, a gente tem esses diferentes tipos, né, biológicos que a gente está falando, são até mesmo de animais, quando estão escavando, quando estão, um animal muito grande está, inclusive, quebrando rochas, né, tá modificando o terreno. Quando é químico, a gente pode estar falando, por exemplo, da água que dissolve, né, o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, ele dissolve, acaba dissolvendo, é um processo químico, certo, gente? Ou quando a gente está falando dos próprios musgos, que vão corroendo aos poucos e tudo mais. E o físico, né, por exemplo, os ventos, que acabam retirando essas partículas, né, de sedimentando ao pouco, a chuva, através do splash, que é quando a água cai, né, no solo. Isso fica muito claro quando tu tem eu dei o exemplo na aula passada também, tipo, a rua da frente da minha casa, certo? Não é rua asfaltada, é uma rua de saibro, aquela terra vermelha, sabe? Choveu, cara, vai abrir um valo na rua, é certeiro, não tem essa. Por quê? Então, pelo splash, certo? A queda da gotícula de chuva no chão, quanto pela erosão laminar, certo? Que é o quê? Ao mesmo tempo que está erodindo, abrindo aquele buraco, também está transportando erosão. Então, tectonismo e intemperismo. Depois aqui, ó, para a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro, elaborada por Ross, Brandir Ross, foram fundamentais os trabalhos de Aziz Absaber e os relatórios e mapas produzidos pelo projeto Radam Brasil. Ross passou a considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas origens, as unidades de planaltos, depressões e planícies. As unidades do relevo brasileiro, e, de acordo com a Gênese, segundo Ross, são resultantes de deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre e fluvial, planície, pressões, planaltos cristalinos, planaltos orogênicos, cordilheiras. E aí, minha gente, o que vocês acham? Vamos lá. Planície, planalto, depressões, planícies, planaltos cristalinos, depressões, planaltos orogênicos, orogenéticos, desculpe, cordilheiras. Acho que tá bem fácil. A planície ou a letra C, que é planalto cristalino? Ó, se lembra que eu tinha comentado, ó, planalto, ele perde mais sedimento do que ele recebe, porque ele é um plano alto, ele está mais no alto, ou seja, até mesmo a questão de gravidade mesmo, né? Conforme o temperismo, vai jogando sedimento para algum canto. Ou seja, ele perde mais do que recebe sedimentos. E outra coisa, ó, planalto cristalino. Você lembra que eu tinha comentado que cristalino é mais resistente? Mais resistente? O que isso quer dizer ser mais resistente? Que a sedimentação, que o processo de intemperismo e erosão é menos brusco porque ele é mais resistente. Então, não dá para ser letra C. Esses dois motivos, por ser um planalto, porque perde mais sedimento do que recebe, e por ser cristalino, ele é mais resistente. É como a Luísa colocou ali, ó, planície. O que é planície? Vamos voltar aqui, ó. Planície, olha aqui no mapa do Rio Grande do Sul. Olha só, planície, ela está perto de um planalto, ou seja, ela está recebendo sedimento. A gente tem a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, né, e o Oceano Atlântico. Ou seja, a planície ela tem uma quantidade, desculpe, ela recebe uma quantidade de sedimentos muito maior, certo? Ou seja, está chegando mais sedimentos na planície. Quando pensar em planície, pense na chegada de sedimento. Geralmente, planície está de de rios, lagoas, mares, certo? Em função dessa questão fluvial, certo? Lembrando que fluvial
é água de rio, água de lagoa, pluvial, água de chuva. E olha aqui como foi colocado, ó. Cadê? São resultantes de deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial. Certo? Ah, e eu lembrei, é o movimento, ó. Ah, sabia que eu ia lembrar. Convergente, divergente, aquele que faz assim que eu tinha esquecido, é transformante, beleza? É quando a placa raspa uma na outra, fazer esse movimento, transformante. Show de bola? Visto então essa breve retomada aí para a gente tirar algumas dúvidas e não passar em branco essas questões, vamos então agora, minha gente, entrar no tópico de climatologia, beleza? Climatologia é o estudo do clima, obviamente, da mesma forma que geomorfologia, né? É o estudo dessas formações do relevo, né? De certa forma. Então, climatologia, vamos lá. O Miguel está escrevendo ali. Vou aproveitar para tomar uma aguinha. Está sendo atualizado, cara. Eu não sei se está sendo atualizado agora, mas ele está para ser atualizado. Aula passada tinham perguntado também dos vídeos no canal do YouTube. A resposta foi a seguinte: e ia começar a ser essa semana ou semana que vem, se não estou enganado. Vai começar a ser atualizado por agora, certo? Mas é por agora, cara. Eu não vou te dar uma data para não estar te mentindo, mas é por agora, beleza? Aí vai estar lá as aulas tudo bonitinho. É sempre gravada e aí vai constar lá. Show de bola? Bom, climatologia é o estudo do clima, certo? O clima é diferente de tempo. Por quê? Tempo é o momento atmosférico, é como está hoje, é como está agora, é como teve ontem. Clima é uma série de momentos de no mínimo 30 anos, gente, ou seja, não é pouco tempo, certo? Então, quando a gente está vendo a previsão do tempo, a gente está vendo a previsão de como vai estar amanhã, de como vai estar na próxima semana. A gente não consegue ver a previsão do clima, porque se a gente fosse ver a previsão do clima, ia fazer mais de 30 anos que no Rio Grande do Sul só ia dar subtropical, porque esse é o clima do Rio Grande do Sul, é subtropical. Vai ser todo dia no Jornal Nacional lá, Rio Grande do Sul, subtropical, Manaus, equatorial, e por aí vai, porque não muda assim fácil, certo? No mínimo 30 anos, não é uma mudancinha pouquinha, tem que ser mudanças bruscas também, certo? Porque a gente tem algumas questões específicas, da mesma forma que ali, ó, na Cuesta de Raedo, aqui, ó, na Cuesta de Raedo, a gente tem questões que transformam o intemperismo da região específico. No caso os climas, a gente tem climas mais específicos, e vocês vão estar vendo ali, ao longo dessa aula, que apesar do Brasil ser um país tropical, certo? Tem, a música já cantava, mora num país tropical, beleza? A gente tem características específicas, beleza? Por que a gente tem essas características específicas? Como, por exemplo, ó, equatorial úmido, certo? Esse aqui, vou dar um zoomzinho de novo, que acho que fica melhor de ver. E, ó, show. Equatorial úmido, certo? Isso aqui é interessante, é que a gente já começa a pegar algumas nuances do que a gente vai conversar hoje. Então, saca só. O que tem por essas bandas aqui no Brasil, ó? Tem um negócio muito conhecido e que os gringos acham que o Brasil é só isso quando pensam no Brasil, que é o quê? Amazônia, mato, bicho, onça pintada, essas coisas, certo? Mata muito densa, muito fechada, beleza? O clima equatorial úmido. A gente tem o tropical semiárido, tá aqui. O que a gente tem por essas bandas aqui? Então, vamos ver se vocês estão bem das coordenadas geográficas aí. A gente tem. Olha lá, o Miguel tá digitando. Quase que falei antes do cara digitar. A Tinga mais para essas bandas aqui, mas também pega. Também pega. Isso que ele comentou, inclusive, é muito interessante, porque a vegetação a gente vai ver que isso é um dos fatores que interferem. Aqui a gente vai ter o famoso sertão, cara. O sertão o sertão brasileiro, né? A gente tem aqui, ó, subtropical,
sul, certo? Rio Grande do Sul velho e aqui o sul do país, beleza? Tem também o tropical, a gente pode ver que a maior parte do Brasil é o tropical, então, ó, tem até aqui também, a maior parte do Brasil é tropical. A gente tem o tropical atlântico, onde é que tá o tropical atlântico? Na beiradinha, cara, beleza? É esse tropical, tá na encosta do Brasil, encosta do Oceano Atlântico, certo? E o tropical de altitude, é essa partezinha aqui, ó, beleza? Como a gente pode ver aqui, ó, a maioria dos climas levam tropical no nome. Olha que interessante. Fora o equatorial úmido, todo o resto tem tropical em alguma parte. Ou é tropical semiárido, é subtropical, é só tropical, tropical atlântico ou tropical de altitude. Mas pode ver que dos 6 climas que o Brasil possui 6 climas, dos 6 climas, 5 deles levam tropical no nome. Então a música lá do Mora num país tropical, de fato, a gente mora num país predominantemente tropical. Se a gente fosse colocar uma ressalva nesse som, seria esse. Predominantemente tropical. Por quê? Porque tem esse Munaia clima aqui, que é o equatorial úmido, certo? Vamos tirar esse zoom. Isso aqui é uma imagem que a gente vai acabar voltando diversas vezes nessa aula de hoje. Por que a gente vai voltar diversas vezes nessa aula de hoje? Porque a gente está falando da latitude. Isso aqui você certamente já viu no ensino médio de vocês, então não vou estar batendo em gato morto aí. Mas é o seguinte, ó, o globo terrestre, ele não está retinho, né? Ele tem uma curvatura, ele tem um ângulo, certo? Esse ângulo faz com que uma parte do globo tenha maior incidência solar do que outra parte. Não é à toa que nos polos temos as regiões mais frias, porque é, respectivamente, a parte do globo terrestre que tem menos incidência solar. Há menos sol, é mais frio, certo? Em compensação, tem essa parte aqui, gurizada, que pega um solzão desgranido, um calorão 100%, certo? Aqui onde é que está o Brasil. Aqui a gente já começa de novo a pegar algumas dicas. Quando a gente está falando de climatologia, a gente tem que pensar que é sempre uma série de coisas que interferem. Dificilmente tu consegue colocar as culpas de algo na climatologia tudo nas costas de alguma coisa. Não, isso é culpa da umidade só. Dificilmente vai ser culpa só da umidade. Tem outros fatores, né? Tem outras especificidades, características. Então, quando pensando em climatologia, minha gente, olho vivo e faro fino, beleza? É sempre uma série de coisas, nunca dá para levar simples e puramente uma coisa sozinha, a não ser que a questão em si dê uma opção solita. Caso contrário, eu sempre tento pensar em diversas coisas atuando juntas, certo? Por exemplo, aqui, beleza? A gente tem a linha equatorial, a linha do Equador, beleza? Linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, beleza? Zona polar, aqui, zona temperada, ó, a zona intertropical, essa aqui, zona temperada de novo e zona polar de novo, beleza? Então, polo frio, aí tem a zona temperada, aqui, que fica entre a zona polar e a zona intertropical, é a zona temperada, e depois temos a zona intertropical, que é essa do meio, mais perto da linha do Equador. Por exemplo, quando a gente fala o seguinte, alguém digitando, vou esperar aí para ver se há alguma pergunta. Uma tensão, né? Alguém fica digitando, dá uma angústia. Beleza, acho que não é nada. A gente fala, bota pressão na pessoa, a pessoa desiste. Mas olha só, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, certo? Beleza? Então, sempre quando. Isso é interessante ter um pouquinho de noção geográfica, sabe? Mesmo de localização do país, aqui, de sentido bem genérico da coisa toda. Quanto mais próximo da linha do Equador, minha gente, mais quente vai ser, certo? Enquanto o Caio está digitando ali, vamos estar falando um pouco dos elementos climáticos, beleza?
Elementos são aquilo que compõe o clima. São três fatores, são três elementos, desculpa, de maior importância. São o TUP, certo? Lembrem dessa siglazinha aí, ó. Essa siglazinha vocês podem dar uma salvada aí, aqueles macetezinhos que a gente acha que não vai servir para nada, mas às vezes nos ajuda a lembrar na hora da prova ali. Algum motivo para a África ser mais desértica e aqui no Brasil ter Amazônia? Ah, então, meu amigo, saca só. A África ela não é necessariamente mais desértica. Na faixa onde tem a Amazônia, certo? Também se tem uma faixa no continente africano, beleza? Então, assim, da mesma forma que o Brasil, vou voltar aqui, ó, tem o tropical semiárido, beleza? O continente africano vai ter o tipo deserto do Saara, que é um continente, uma zona mais quente e mais seca, beleza? Mas o continente africano, ele também tem uma faixa verde, né? Um cinturão verde, tão rico quanto a Amazônia. O negócio que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente está falando de África, a gente está falando de um continente. Quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um país. Então, assim, a África ela é mais desértica porque tem mais países e ela é maior que o Brasil. A gente está falando do continente. Então, ela é mais desértica porque é maior. A gente está falando daí a nível continente, certo? A gente fala, por exemplo, América do Sul e África, aí é outra coisa. O Brasil é bem menor. Então, o nosso clima é mais específico, certo? Enquanto a África, que é um continente, ela tem mais variedade de clima. Vai ter países africanos que são mais semiáridos, né, que são desérticos, inclusive. Tem outros países que são tropicais, né, que estão porque estão na mesma linha ali, ó, do Equador. Show de bola? Vou ver se eu cato uma imagem aqui depois, te mostro e mostro alguma coisa que dá. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Bom, conforme vai carregando. Isso, não dá para comparar de forma igual, não, irmão. Porque é questão de tamanho mesmo, sabe? É mais ampla, é bem maior. Então vai ter, as mudanças vão ser mais bruscas. É tipo o fuso horário, entende? Quanto maior, tipo a Rússia, tem vários fuso horários. Pega a Inglaterra, vai ter um só, se eu não me engano. Que é pequenininho. E aí tem essa questão também de tamanho. De bola, no final da aula, eu vou ver se eu acho, quando tiver se encaminhando mais para o final, eu vou tentar achar um mapa, só para não estar parando agora aqui, e te mostra ali como tu vai ver que tem como se fosse no meio do continente africano, tem tipo uma faixa verde, cara, é bem interessante. Exatamente a faixa onde passa a linha do Equador, né? Que é onde pega, por exemplo, aqui na Amazônia. É bem massa. E aí ter essas noçãozinhas assim, pode salvar um monte na hora de uma prova, no vestibular aí. Bom, falando dos elementos climáticos, tá? O TUP. Por que é TUP? Temperatura. Eu achava que a parte desértica era na linha do Equador. Não, não necessariamente. Não necessariamente. A linha do Equador ela é mais quente, de fato, a ponto que as partes desérticas elas estão mais próximas da linha do Equador. Porém, por exemplo, deserto não significa necessariamente quente. Deserto significa pouca precipitação, ou seja, pouca chuva. Um exemplo, o maior deserto que a gente tem não é o deserto do Saara, são os polos. Os polos não chove porque não dá tempo de precipitar, congela antes, certo? Então, por exemplo, no Polo Sul ou Polo Norte não tem quase precipitação, é um grande deserto, só que é um deserto frio pra caramba, beleza? Quando pensar em deserto, áreas desérticas, não pense necessariamente em calor, pense em precipitação. Mais relacionado, deserto está relacionado à quantidade de umidade, né, de precipitação, não necessariamente se é calor ou frio. A gente tem no nosso imaginário, né, muito deserto do Saara, deserto do Atacama, que é muito quente, por exemplo, mas isso não é necessariamente uma verdade, ou melhor dizendo, uma constante, né? Show de bola. Vamos lá para os elementos climáticos. Olha só, beleza? Temperatura, umidade, pressão.
Lembre dessa siglazinha. Esses são os elementos, é aquilo que compõe, é o fundamento da coisa toda, beleza? A gente está falando temperatura, é o quê? É a movimentação das moléculas, beleza? Quanto mais quente, mais as moléculas se movimentam. Eu não vou estar entrando tanto nessa discussão, porque é uma discussão um pouco mais voltada para a física, e aí eu vou passar vergonha aqui para vocês. Mas eu vou estar falando da aplicação disso ao longo do clima e ao longo da aula, beleza? Umidade. Umidade, basicamente, é água em estado gasoso. A gente está falando que está muito úmido, tem muita água na atmosfera, tem muita água em forma gasosa na atmosfera, beleza? A gente tem a umidade absoluta e a umidade relativa. A umidade absoluta é o quanto cabe de umidade em determinado local, certo? É o quanto de umidade, por exemplo, em X espaço. Para pensar que na tua casa é fechada e isolada do resto, tá? No teu quarto, onde tu tiver, tudo fechado isolado do resto. A umidade absoluta é quantas partículas de água, dentre todas as partículas que tem nesse espaço fechado, certo? Quantas partículas de água tem e cabem nesse teu quarto, nessa tua casa, certo? Isso é a umidade absoluta, é o quanto tem um espaço. A umidade relativa é o quanto tem de umidade em relação ao ponto de precipitação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a umidade relativa é muito mais importante para a gente saber do que a umidade absoluta. É a ponto que é muito mais fácil escutar que a umidade relativa do ar está de 90%. Por exemplo, Pelotas é uma cidade extremamente úmida. Quero dizer, quando eu digo que é extremamente úmida, que a umidade relativa, falar de umidade já está uma ceia desgraçada. Você vê que nas minhas aulas de climatologia eu bebo bem mais água que nas aulas de relevo, por exemplo. É tipo falar sobre comida que dá fome, sabe? Nossa, é uma cidade úmida pra caramba. O que eu quero dizer? Que a umidade relativa de Pelotas é geralmente muito elevada. Quando chega a 100% de umidade, o que acontece? Não acontece necessariamente nada. Às vezes tu tá andando em Pelotas, tu tá na tua casa, tu vê, nossa, 100% de umidade, né? Mas não tá necessariamente escorrendo água das paredes, como às vezes acontece. Começa a escorrer água da parede, tu começa a tomar os derrapão no piso da cozinha, quando passa desse 100%, quando começa a ficar sendo alguma coisa, certo? Por quê? Porque daí passa do ponto de precipitação, a água começa a condensar, ela deixa de ficar no estado gasoso e começa a entrar no estado líquido. E aí a geladeira começa a escorrer água, aí começa a ficar aquelas listras na parede, tu começa a tomar um escorregão no piso da cozinha, certo? Tu tem que entrar se segurando na porta do banheiro, por exemplo, uns resbalão, porque começa a ficar úmido demais. Úmido demais o quê? A umidade relativa passou do ponto de precipitação, beleza? Quando está muito úmido, tipo 100%, 90%, como chega em Pelotas, o ar só quer dizer que o ar está muito úmido, tá bom para respirar, inclusive. Agora, se tu for para, por exemplo, Brasília, que é umidade baixa, tu vai passar um sufoco, sabe? Porque tu não soa direito, né? Tu não tem essa troca de calor, porque não tem umidade no ar, tu não tá suando. Tem pessoas que o nariz, inclusive, chega a sangrar. Ah, verdade, ó. Lembrado. Não esqueçam de preencher a lista na chamada com nome, idade e curso de interesse ali nas notas compartilhadas. Beleza? Então, ali, ó, o nome de vocês, a idade e o curso de interesse. Ali nas notas compartilhadas, tá? Acima dos usuários, beleza? Então, quando a umidade está muito alta, ela não necessariamente é negativa, às vezes tu nem nota, sabe? Às vezes só tá um arzinho bom de respirar. Agora, quando tá baixa, o corpo começa a sentir, o nariz pode chegar a sangrar, por exemplo, resseca demais, né? Fica tudo muito ressecado. E a pressão atmosférica, a pressão, não sei o que, pressão, isso aí é uma palavra que a gente escuta de vez em quando falando sobre o clima, né? Bom, se a pressão, né, é a quantidade de colisão entre as moléculas. Parece complicado, mas liga só. Quando a gente está falando, por exemplo, zona de baixa pressão atmosférica, que é geralmente quando a gente escuta falar sobre pressão, a gente escuta falando sobre uma zona de alta pressão atmosférica, uma zona de baixa pressão atmosférica. Geralmente pressão vem junto com baixa ou alta e atmosférica, certo? O que eu quero dizer? Uma zona de baixa pressão atmosférica é uma zona
de alta temperatura, beleza? E aí tu vai ficar meio confuso, vai pensar assim, porra, poxa, cara, mas é o seguinte, se temperatura é movimentação de molécula, certo? Ou seja, quanto mais quente, mais as moléculas vão estar se mexendo. Pressão, a quantidade de colisão, não deveria estar sendo o contrário, né? Uma zona de baixa pressão não deveria estar sendo uma zona fria, que aí não teria. Porque o que é mais fácil de se colidir? Uma molécula que tá se mexendo muito ou uma molécula que está parada? Né? Só que aí, minha gente, a gente tem que lembrar de uma coisa, que a gente está falando de geografia. A gente está falando do globo terrestre. Se tu pensar por uma panela de pressão, aí quando tu aumenta a temperatura de uma panela de pressão, de fato, as moléculas elas se fecham mais. Mas aí elas estão em um ambiente fechado, panela. Certo? A gente está colocando pressão numa panela, elas estão mexendo muito, aí elas estão se batendo. Agora, meus amigos, quando a gente está falando do planeta que é aberto, não tem tampa, aí é diferente, porque quantas mais se mexem, elas vão se afastando, certo? Elas não estão se aproximando. Diferentemente acontece numa zona de alta pressão atmosférica, é quando a temperatura está baixa. Para imaginar o seguinte: invernão, Pelotas, tu saiu para dar um rolê de noite, tu tá andando lá, show de bola na rua, e aí tu vira naquela esquina que tá aquele ventão desgraçado que a gente sabe que Pelotas pode ter. Aquilo te gela, sabe aquele ventão que pega na nuca, chega a te dar um. O que tu faz? Tu se comprime, né? Às vezes chega em casa, quando tu relaxa, tá te dando uma dor nos ombros, tanto que tu ficou assim apertado. Ficou, nossa, muito frio. Para pensar, quando tá muito frio, as moléculas elas tendem a se aglomerar, certo? Isso faz com que aumente o número de colisão dessas moléculas, beleza? Ou seja, uma zona de alta pressão atmosférica é uma zona fria, enquanto uma zona de baixa pressão atmosférica é uma zona quente, beleza? Isso, então, são os elementos climáticos. Temperatura, umidade, pressão. Show de bola? Agora, os fatores climáticos. Tá? Fazendo um comparativo com o relevo. A gente tem os agentes modeladores internos, endógenos, que produzem o relevo, né? Tectonismo, vulcanismo, etc. e tal. A gente teria o quê? Os elementos climáticos, temperatura, umidade e pressão. Agora, quando a gente está falando sobre relevo, sobre os agentes exógenos, intemperismo, erosão, sedimentação, aqui a gente vai estar falando dos fatores climáticos, ou seja, é aquelas coisas, aqueles fatores que interferem nos elementos, que modelam, que fazem as coisas, que torna mais interessante, que não fica tão simples, não dá para tu. Você lembra que eu estava falando lá antes? Meu Deus, agora que já é. Quando eu estava falando antes, na climatologia, tu não consegue botar a culpa só numa coisa? Por causa desses carinhas aqui, ó, cara. Por causa desses carinhas dos fatores climáticos, que são quem? Latitude, vegetação, continentalidade e maritimidade e relevo. Latitude, as linhas horizontais, a linha do Equador. Aquele eterno macetezinho lá, sabe? Tem um cachorro chamado Equador. O que o cachorro faz? Ele late. Então, pensa que na linha do Equador é a linha latitudinal, são as linhas horizontais. O que sempre me ajudou a diferir uma coisa da outra era quando eu pensava nessa lógica do cachorro chamado Equador, de quando alguém te pergunta onde é que fica tal coisa, tu aponta, fica lá longe, certo? Eu sempre apontava para frente, fica lá longe. Ou seja, são as linhas verticais, beleza? Aquela linha reta, vertical, horizontal, latitude. Por que isso influencia? Por que a latitude influencia? Olha aqui, minha gente, por que influencia? Por causa desse modelinho. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais sol recebe, ou seja, mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, mais sentido aos polos, mais frio, certo? Então, a latitude, ela influencia no quê? O calor, na temperatura, certo? Vegetação, conjunto de plantas de determinada região. Por que que isso influencia? Por exemplo, por uma coisinha chamada evapotranspiração. Você sabe o que é evapotranspiração?
Olha, o fato de ser transpiração já entrega um pouco, né? Quando a gente fala de evapotranspiração, a gente está falando da evaporação de todas as coisas. A gente está falando da evaporação dos mares, dos rios, dos lagos, mas a gente também está falando da transpiração das plantas e dos animais, certo? Por exemplo, em cima da Amazônia, certo? Dessa grande quantidade de vegetação, tem um rio que flutua, é um rio de umidade, é um mar gasoso, certo? É um grande lago gasoso, uma grande quantidade de umidade. Por quê? Em função de evapotranspiração. Show de bola? Então, a vegetação, ela influencia, inclusive, na quantidade de umidade. Quando tu está embaixo de uma árvore, não é só por causa da sombrinha, mas porque ela acaba sendo mais geladinha em função da umidade, certo? Se tu acordar de manhã cedinho, inclusive, no inverno, e que a umidade condensa um pouco mais, às vezes tu consegue ver o vapor saindo das plantas, é bem legal. O ruim é ter que acordar da manhã cedo no inverno, mas fora isso é show de bola. Olha só, continentalidade e maritimidade. Distância de determinado local em relação a mares ou oceanos, inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Porque quanto maior a maritimidade, menor a continentalidade. Por quê? Porque se eu estou mais próximo do mar, eu estou mais longe do continente. Quanto mais para dentro do continente, mais longe eu estou do mar. Então, são inversamente proporcionais. Por que, que isso é um fator climático? Porque isso tem a ver com os ventos e correntes marítimas. Como é que vento e corrente marítima influencia? Seguinte, as correntes marítimas, quanto mais quente, mais úmida, por quê? Porque evapotranspiração, tem de evaporar, então correntes marítimas quentes, elas são mais úmidas, correntes marítimas mais frias, elas são mais secas. Não quer dizer que não evapora, a gente está falando, sempre que a gente está falando de água, a gente está falando que é o quê? Gente, que é úmida, né? Então vai ser molhada, toda água é molhada, toda água é úmida, não tem essa. Quer dizer que evapora menos, beleza? Isso quer dizer o quê? Quanto maior a maritimidade, mais úmido o local é. Em relação aos ventos que trazem esse vapor de água, né? Eu vou estar falando um pouquinho mais no próximo slide, se não estou enganando, sobre a questão dos ventos. E o relevo é a forma da crosta terrestre. Por que isso influencia? Aí tem a questão da altitude, certo? Quanto mais alto, por exemplo, a gente viu que no Brasil tem o tropical de altitude, tem o clima tropical de altitude, se não me engano. Aqui, ó, tropical de altitude. O que quer dizer com isso? Um clima tropical, só que ele é mais frio. Por que ele é mais frio? Porque ele é mais alto, beleza? Quanto mais alto, menos calor se acumula ali, beleza? Então ele acaba sendo mais frio. Pensa os Andes, Monte Himalaia, Monte Everest, certo? Tá falando do Chile, às vezes tu olha para o morro, pensa numa imagem do Chile, vai ver, procurar, sei lá, Chile Cordilheiras, vai ver que na topo da cordilheira tá gelo, tá congelado, e embaixo tá tipo tudo verdinho, parece primavera, sabe? E a altitude, quanto maior a altitude, mais frio é. Show? Olha só a questão do vento que eu estava falando, da zona área de baixa pressão ou zona de baixa pressão atmosférica e área de alta pressão atmosférica, né? Ou de zona de alta pressão atmosférica. É aqui que, inclusive, formam os ventos. Pessoal, como é que formam os ventos? Assim, cara, a gente tem zonas de alta pressão e de baixa pressão. Uma zona de baixa pressão é uma zona quente. O ar tende a subir, certo? Ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele está mandando para cima, certo? Uma zona de alta pressão é mais fria, ela tende a condensar, ela desce, certo? Esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, uma zona de baixa pressão mandando para cima e uma zona de alta pressão mandando para baixo. Isso cria esse movimento. É isso que cria os ventos. O vento é criado através da existência de zonas de alta pressão e de baixa pressão, beleza? Isso movimenta a umidade, isso movimenta sedimentos, beleza? Essas próprias zonas
em relação com essas umidades, elas acabam movimentando umidade e temperaturas, beleza? Estão entendendo até aqui, minha gente? Lembrando que eu raramente faço pausas para perguntas, porque é geralmente muita coisa para uma hora só. Eu parto do princípio que vocês vão perguntar qualquer coisa, como o Caio ali muito bem fez. Então, qualquer dúvida, minha gente, manda aqui no chat que eu vou respondendo. Tranquilo por enquanto, Carolina? Beleza. Qualquer dúvida, minha gente, vale a pena perguntar, porque isso um conteúdo importante que geralmente cai. Essas questões de geografia física geralmente cai. E também é bom para a gente saber em geral, né? Bom, mas vamos seguindo o baile que já está quase na hora. Aqui, ó, tipos de chuva, beleza? A gente tem a chuva convectiva, aquele bomba d'água, o famoso toró, certo? Geralmente depois de um dia muito quente, cara, teve aquele dia quente, 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 tu já sabe, rapaz, quando chover vai vir uma bomba d'água. É aquela chuva muito forte em pouco tempo, certo? Por exemplo, as chuvas de verão. As chuvas de verão é um bom exemplo disso. Esquenta muito e aí chove uma bomba d'água muito forte. Geralmente é aquelas chuvas que dão uma paulada, uma bomba d'água e, cara, alaga tudo. Pelotas a gente sabe muito bem como é que é. A gente tem a chuva frontal, que é quando, olha só, uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente. Isso é aquela chuva que dura 2, 3 dias. É a chuva que dura, é a chuva que dá temporal, relâmpago, certo? Porque o que acontece, ó, o ar quente, certo? Tá subindo aqui, esse ar frio que tá descendo. Então, olha só o que acontece aqui, ó, certo? É uma chuva, inclusive, que causa muito vento, aquelas ventanias que tu acha que é a ventania que cai árvore, é a ventania que, meu Deus, vai estelhar minha casa, sabe? Então, é o famoso temporal, é o que bota medo na gurizada. E tem aqui, ó, a chuva orográfica, que é a chuva influenciada pelo relevo. O que eu quero dizer com isso? A chuva que, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui na imagenzinha, né? Tá vindo uma nuvem carregada com chuva, ela precipita a barlavento. Barlavento é ao lado do relevo, ao lado de um planalto, tá? E vai estar chovendo, a barlavento. Então, tem essa chuvinha aqui desse lado. Porém, como é muito alto, certo? Acaba que boa parte dessa precipitação não passa para o outro lado. O chamado sotavento. Sotavento, certo? Sotavento, sotavento. Certo? Sem chuva. Vulgo soltar o vento, certo? Então não passa para esse lado. Um bom exemplo aqui que eu botei o nome é o Planalto da Borborema. É no sertão nordestino. Por exemplo, toda a costa do sertão nordestino chove pra caramba. Por quê? Porque tá barlavento. Agora, o interior do sertão nordestino, que é onde está seca, não chove tanto. Por quê? Porque é onde está o sotavento. Mas, professor, é só por isso? Não, cara, não é. Se lembra que eu tinha falado antes? Climatologia, tu não pode botar a culpa toda nas costas de uma gente só. É maldade com os caras. A gente tem que pensar que o quê? É sempre em conjunto. Tudo que acontece sempre acontece com uma galera, nunca acontece sozinho na climatologia. O sertão nordestino não só é um sotavento, como também, minha gente, ó, é uma área de baixa pressão atmosférica, certo? Então não chove, precipita muito pouco, porque tá mandando, tá sempre evaporando, tá mandando para lá, ó, tá mandando para cima. Não precipita, não é uma área de alta pressão que condensa e chove, certo? Porque é muito quente, beleza? Então, são as chuvas orográficas, essas chuvas que são delimitadas por um relevo, chove só de um lado. Inclusive, são essas chuvas que às vezes acontecem e acabam por resultar aqueles deslizamentos que acontecem nos morros no Rio de Janeiro, por exemplo. De tempo em tempo isso acontece no Rio de Janeiro, a gente vê notícia de que alguma casa caiu, e aí tem a questão socioeconômica, e a gente acaba entendendo como isso é influenciado pelo clima, né? Essas pessoas que não têm condição de acesso a uma moradia em um local mais seguro, acabam indo para esses morros, não tem essa segurança, e quando chove, quando tem essa chuva orográfica, chove a baralavento, acaba acontecendo esses deslizamentos. Show de bola?
Vamos falar dos climas agora, para vocês terem uma noção geral, ó. Equatorial, certo? Se alguém quiser tirar print, tá com o print aí, ó. Equatorial, quente e úmido, pouca amplitude térmica. Tropical, 2 estações definidas. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Subtropical, localizado entre os climas tropical e o temperado. Tem maior amplitude térmica. As estações são melhores definidas. Temperado, possui as 4 estações bem definidas. A umidade varia de acordo com sua localização, certo? Ou seja, continentalidade e maritimidade. Mediterrâneo, possui as 4 estações bem definidas. Sua variação de temperatura é similar à do clima tropical. Como é que é a do clima tropical? 2 estações bem definidas, ou seja, ou é quente ou é frio. Não necessariamente é muito quente e muito frio, certo? Então, a amplitude não necessariamente é muito alta, né? Porém, com menos chuvas, ou seja, o Mediterrâneo é um tropical mais seco, certo? Ele é mais, não chove tanto. Desértico, pode estar localizado em locais de climas temperado ou tropical, baixa umidade, chuvas escassas. Olha só, não ultrapassam 250 milímetros ao ano. Cara, no Rio Grande do Sul chove cerca de 1.000 milímetros ao ano. Olha a diferença, está falando de pouquíssima chuva. Semiárido, altas temperaturas e chuvas escassas, de 300 milímetros a 800 milímetros ao ano, certo? Frio de montanha é determinado pela altitude, possui uma neve que não derrete. Polar glacial, baixas temperaturas, média anual de menos 30 e mais umidade, menos de 200 milímetros por ano. E olha só aqui, ó, olha só que interessante, ó, o polar, a umidade, menos de 200 milímetros, olha o deserto não ultrapassa 250, ou seja, o polar glacial é um clima desértico também, certo? Porque chove pouquíssimo. A gente tinha comentado antes, aí voltando à pergunta lá do Caio. Aqui tem um pouco do clima, aqui não, tem os climas, né, ao redor do nosso planeta Terra, aí você tem uma noção, ó, as zonas mais quentes, aqui, ó, Caio, saca só, vai conseguir ver mais ou menos, ó. Essa areazinha que tá marcando aqui, ó, é exatamente aquela parte bem verde do continente africano, certo? É perto aqui, ó, bem na linha do Equador, né? Então, o Equador ele é marcado por temperaturas muito fortes, muito quentes, mas também é marcado por o quê? Por uma presença de vegetação aqui, ó, certo? Filipinas, beleza? Tem uma vegetação do tipo amazônico, né? Aquela floresta fechada, floresta densa, beleza? Opa, voltei, queria diminuir. E aqui a gente tem alguns outros tipos de clima. Olha só, equatorial, vermelhinho, tá na linha do Equador, mediterrâneo, né, tropical, temperado, subtropical. E aqui então a gente consegue entender, aqui de novo a gente vê a lógica do Equador. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio. Quanto menos afastado, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, certo? Lembrando que aquelas temperaturas, aqueles climas que tem as 4 estações melhores definidas, não são não tão nem quentes, mas também nem frios, se encontram nessa parte aqui, ó, certo? Perto do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer, beleza? Por quê? Porque não está ainda bem nos polos, mas também não está bem na linha equatorial. Aí, nessas partes, eles são mais o quê? Tem verão, tem inverno, tem outono, tem primavera, as estações são melhores definidas, beleza? Então, a latitude é um fator bem importante em função da inserção de raios solares. Vamos para o exercício, e finalizando já. Esse aqui é um exercício bem interessante, porque cobre uma série de coisas. Como, por exemplo, ó, vamos lá. O climograma é uma ferramenta que permite maior facilidade na compreensão do perfil climático de determinada região e temperatura. Deixa eu ver se dá para dar mais um aí. Dá para dar. A temperatura média geralmente é representada por um gráfico linear, ou seja, um gráfico de linhas, esse gráfico aqui, sobreposto a um gráfico de barras, que representa precipitação, vulgo chuvas, ao longo do período estudado. O gráfico de barras aqui, beleza? Ó, geralmente um ano. Considere os climogramas de 3 municípios brasileiros: Manaus, Brasília, Porto Alegre, beleza?
A partir da observação dos climogramas em Manaus, Brasília e Porto Alegre, pode-se afirmar que o clima predominante nos 3 municípios, respectivamente, Vamos lá, minha gente, vamos ver se vocês pegaram e se eu me fiz explicar direito. E também é a hora de tirar as dúvidas. Equatorial, tropical, continental, subtropical, tropical, continental, subtropical, equatorial, equatorial, semiárido, subtropical, tropical de altitude, tropical, semiárido, equatorial, subtropical, meu Deus, que monte de clima, equatorial, tropical de altitude, tropical semiúmido. Isso pode dar um nó na cabeça de vocês, mas a dica aqui é o seguinte: vai lendo devagarinho, vai lendo pensando direitinho, que aqui mesmo já consegue se tocar usando esses gráficos, e até mesmo se tiver uma noçãozinha boa de, de, de localização. A Giovana mandou muito bem, cara. É letra A, exatamente. Por que é letra A? Olha só. Manaus, tá? Por que é equatorial? Vamos voltar lá para a gente tirar nossas dúvidas, ó. Olha o equatorial. Quente e úmido, pouca amplitude térmica. Quente e úmido, pouca amplitude térmica. Olha só como é que é a amplitude térmica aqui, ó. Não varia muita coisa, certo? Outra coisa que a gente tem que entender na equatorial, no geral, né? Então tá perto ali da linha do Equador. Se é muito quente, evapora muito. Quer dizer que chove bastante também. Ou seja, o equatorial, a precipitação geralmente é alta, geralmente tem um tanto bom. Apesar de que tem um momento de seca, um momento de. Veja bem, momento de seca não é um momento sem chuva alguma, é um momento que chove menos, certo? Depois a gente tem tropical continental, em Brasília. Tropical é marcado por 2 estações. O verão é quente e úmido, né? E o inverno é frio, melhor dizendo, ameno e seco. Olha só o verão, olha só o inverno, olha só o verão. Olha a temperatura. Belezinha? E a continental, muito bem, porque continental? Maritimidade, continentalidade. Lembrem? Lembra que ele está falando? Inversamente proporcional. Quanto mais. Onde é que está a Brasília? Brasília está no meio do Brasil, certo? Então, tem baixa maritimidade, mas tem alta continentalidade. Show? Porto Alegre, subtropical, porque o Rio Grande do Sul ele é um clima subtropical. Por quê? Tem as 4 estações bem definidas, tem uma precipitação, ó, a gente pode ver que aqui é bem diferente ó, a linha, uma variação grande, porque é bem definida. No inverno a temperatura cai, chove mais, certo? E outra coisa que é interessante, ó, tá tendo sempre chuva. Né? As chuvas, elas não são necessariamente só numa época. Apesar de chover mais no inverno do que no verão, as chuvas até que são bem distribuídas, certo? E por hoje é só, minha gente. Mais alguma dúvida? Vocês têm algum comentário, alguma coisa que não ficou bem explicado? Esse é um conteúdinho que pode ser um pouquinho chato em função da quantidade grande de variantes, daqueles fatores climáticos. Eles se interferem bastante um no outro, então às vezes pode ser um pouco chato. Vocês entenderam bem tudo? Ficou alguma dúvida ou tá tudo show de bola? Tranquilo, Carol? Carolina, vocês geralmente apelido de Carolina, Carol, né? Bom, aqui as chuvas, acho que é bem, as chuvas é um bom exemplo de como beleza, como as coisas, como aqueles fatores interferem, né? O relevo interferindo aqui, proporcionando as chuvas orográficas, né? A temperatura, proporcionando essa evapotranspiração, né? As massas de ar, zona de alta pressão atmosférica, zona de baixa pressão atmosférica, né? Chuva frontal, uma chuva, aquela famosa garoa que dura um tempão. Mas é isso, minha gente. Estenderam tudo bem? Se não tem mais uma pergunta, eu vou acabando, porque já está passando o meu tempo aí. Show de bola? Espero que sim. Qualquer dúvida, é só chamar que a gente está por aí.